Olá, boa tarde. Dando continuação à nossa aula, hoje teremos a primeira aula. Vamos falar a respeito dos números naturais e o sistema de numeração. Vamos observar que os números naturais, eles estão presentes em nossas vidas, né, de várias maneiras. Nós temos aqui como representação a certidão de nascimento, nós temos aqui a certidão de óbitos, nós temos aqui o endereço de uma residência, nós temos aqui ao lado uma corrida, né, onde está sendo indicada as inscrições através de um conjunto de numeração. Bem, aqui nós temos o CEP, que é muito utilizado e é importantíssimo para que você consiga, né, se comunicar com outras pessoas e que o correio utiliza para verificar a localização aonde você mora, sua casa, né, seu edifício e etc. Observe que em todas aqui nós temos um conjunto de números que indicam uma informação muito importante, de várias maneiras. Portanto, são exemplos da utilização da matemática no nosso dia a dia. Mas devemos lembrar que esse conjunto de números, ele surge muito tempo atrás com os primeiros homens, né, com um conjunto de pessoas, né, conhecido como os homens primitivos, que passaram a utilizar essa representação no primeiro momento através de uma correspondência entre alguns instrumentos, como cordas, pedrinhas, mão, dedos, ossos e várias representações que foram utilizadas para indicar e registrar a quantidade. Como, por exemplo, aqui nós temos na figura um homem que está associando o nó na corda à quantidade de gado que se tem. Aqui nós temos uma representação da escrita, né, em pedra para indicar a quantidade. Portanto, nós temos várias representações para indicar, porque no primeiro momento não se tem uma simbologia adequada e oficial. Logo em seguida, nós vamos observar que a história do número ela é bastante antiga, tanto quanto a história do homem. Ou seja, o seu conhecimento foi fundamental na evolução do próprio homem, né? Não apareceu por acaso, mas sim pela necessidade que o homem teve inicialmente para contar os objetos e seres, para registrar as suas atividades. E como dissemos, uma das maneiras foram os ossos, né, o registro dos ossos, bem como, né, as cordas, pedras, né, e etc. Um dos primeiros sistemas que conhecemos é o sistema de numeração egípcio, que surge em 1650, né, antes de Cristo, e é registrado, a princípio, através do papiro de Ren, que é encontrado em 1858, no Egito, onde observou-se um agrupamento de números que indicavam quantidade. 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, 4, 5, 6, até o 9. Quando chegava no 10, havia a alteração desse sistema, utilizando uma figura parecida com uma ferradura, mas que na verdade indicava o quê? O calcanhar, que era o 10. Portanto, no primeiro momento, o sistema egípcio era um sistema rigorosamente o quê? De base 10, né? Muito por conta da quantidade dos dedos em nossas mãos. Por isso que a base era a base 10, a representação. Tá? Mais adiante, nós temos o quê? Que esse sistema evoluiu e de 1 até 9 era representado pelo bastão, ou também chamado tracinho. O calcanhar era para representar o 10. O rolo aqui de corda representava o 100. A flor de lótus representava o 1000. O dedo apontador, 1.000.000. O 100, 1.000, né? E aqui o homem representava 1.000.000, tá certo? E a flor de lótus representava 100. Tá? Então aqui era um conjunto de símbolos que era utilizado para representar os números, a quantidade, através do sistema egípcio. Aqui nós temos um exemplo, o número
do 123, tá? 123, que eu posso representar da seguinte maneira, ok? Podemos representar utilizando aqui, né, a corda, representando o 100, o calcanhar, o 10 e os tracinhos. Como eu tenho aqui 2 calcanhares, eu posso representar então por 20 e os tracinhos aqui por 3. Então eu tenho o número 120. Observe que nesse sistema a dificuldade que se teve é porque a ordem não era levada em consideração. Portanto, você poderia escrever de várias maneiras. Isso provocava uma confusão, tá? Por isso que esse sistema não tornou-se o sistema oficial que nós conhecemos. Hoje, por exemplo, aqui através dessa atividade, nós vamos relacionar o sistema egípcio com o sistema que nós conhecemos. Portanto, se eu tenho aqui 3 cordas, né, eu tenho 300. Um calcanhar corresponde a 10 e 6 tracinhos a 100. Portanto, eu tenho a representação do número 316. Então, essa aqui foi a nossa primeira aula. Fica aqui o nosso abraço. Qualquer dúvida é só chamar no grupo do WhatsApp. Um abraço a todos.